Tiago 3, versículos 13 a 15, diz assim: Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Estou gravando esse vídeo não com alegria, mas com uma certa decepção, tristeza por alguns fatos que eu presenciei. E para que os irmãos consigam compreender melhor, vou estar mostrando alguns prints de alguns comentários que foram feitos, que iniciou-se tudo com o react do Selvio Egres a respeito de um vídeo de um ex-adepto da mensagem, Elias Minotto, que é um jovem brilhante, que fez um vídeo contando sobre a sua história e o que o motivou a sair da mensagem. E Selvio gravou um vídeo de reação, falando, expondo as suas ideias, o que ele acredita e tudo mais, debatendo algumas questões que ele discordava dele e tudo mais. E analisando algumas dessas questões, eu me deparei com os comentários do irmão Will, que é um líder do Demistificando Brana, um canal voltado exclusivamente para compartilhar e responsável por compartilhar a verdade a respeito da mensagem. E ele iniciou ali um certo debate a respeito de algumas questões que ele não concordou com o vídeo, de coisas que foram ditas que não se encontrava um respaldo na questão histórica da igreja e bíblica e tudo mais. Ok. E analisando esses comentários, iniciou-se ali um debate acerca disso. E a respeito disso observei algumas coisas muito vergonhosas da parte do Selvio e de um dos seus seguidores, a forma como eles trataram, a forma como eles tratam as pessoas que não fazem parte da mensagem, que saíram, de uma forma assim muito desrespeitosa, muito arrogante, prepotente, e isso é algo muito preocupante. E no meio dessas questões, eu, observando toda aquela reação e tudo mais, e Selvio dizendo: não, pode vir a Ana, o Will, que pode vir os dois, que eu debato e tudo, na maior prepotência. E naquela situação eu pensei: ok, se tem alguém que quer debater a respeito da Bíblia, a mensagem, eu tô dentro. E foi então que eu disse: ok, então a gente pode debater, eu e você, o que você acha? Ele simplesmente não disse nada, dijo que eu não disse nada. Ok, e eu fui fazendo alguns questionamentos aquilo que ele disse, como os irmãos podem estar observando aí nos prints. Eu questionei a respeito de alguns pontos que são defendidos pela mensagem, mas que na realidade, quando nós observamos todo o andamento, toda a questão histórica, a cronológica, tudo o que acontece, tudo que aconteceu, e analisando cada ponto desse, a gente observa que infelizmente a mensagem é
é uma religião que possui muitos problemas mesmo. Um exemplo que eu posso dar. Foi dito pelo Selvio de que a mensagem de William Branham restaurou todas as coisas, certo? Ok. Partindo desse pressuposto de que todas as coisas foram restauradas, então não pode haver qualquer tipo de contradição, naturalmente, porque se restaurou tudo aquilo que estava errado, obviamente que não se pode ter contradição nenhuma. Mas se você é um estudante, se você já estudou, já analisou a mensagem de William Branham, você provavelmente já deve ter se deparado com essa situação de você analisar uma mensagem ensinando uma doutrina e outra mensagem ensinando uma doutrina completamente contrária uma à outra. Elas se chocam. É impossível você conviver com as duas juntos. E aí o que acontece? Há uma contradição. Você tem duas doutrinas contrárias uma à outra. Se a mensagem trouxe a restauração, eu disse no meu comentário, foi confusão, não é verdade? Porque há duas doutrinas, isso acontece em muitas doutrinas da mensagem. Por exemplo, a imortalidade da alma. Durante muitos anos, William Branham, no início de seu ministério, sempre ensinou a imortalidade da alma. Porém, se eu não me engano, de 1959, se eu não me engano, eu posso analisar depois, ele simplesmente mudou, assim, mudou a sua interpretação, a sua teologia, a sua doutrina, mudou completamente para o mortalismo e o aniquilacionismo. Então, qual das duas é verdadeira? Se a mensagem restaurou de fato a teologia cristã ortodoxa, então a pergunta que eu faço, qual das duas doutrinas é a verdadeira? Esse é um problema que eles não conseguem lidar. Diante disso, Selvio, debatendo comigo nos comentários, disse a respeito do meu comentário, de eu ter dito que como ele lidava com a situação de que William Branham se declara como Deus na mensagem. E ele disse que não, que isso não acontece, que é impossível, que se eu encontrasse pelo menos um parágrafo que provasse isso, ele disse que iria sair da mensagem. Ok, é um excelente desafio, mas eu duvido que ele iria aceitar essa ideia. Por essa razão, eu não separei mais 3 mensagens, há muitas. Eu peguei 3 que já era o suficiente. Peguei as 3 mensagens e mostrei, olha, existem algumas, mas eu vou mandar pelo menos, aliás, existem muitas, mas eu vou lhe mandar pelo menos algumas. E eu enviei 3 mensagens em anos diferentes, explicando a ideia de que William Branham é Deus na mensagem. Ok. Só que quando eu postei, eu observei que já tinha muitos minutos que ele não me respondia. E aí eu pensei, já deu tempo suficiente, não é possível que não respondeu nada. Fui olhar, já havia passado alguns minutos, cadê meu comentário? Sumiu, desapareceu. E então eu pensei o seguinte, será que foi algum problema no meu celular? Será que eu não postei? Não é possível. Fui, repostei novamente. Quando eu repostei, eu observei que estava demorando e não respondia nada. Quando eu fui retornar, cadê meu comentário? Sumiu, simplesmente sumiu. E aí eu pensei, vou fazer o teste. Vou postar do meu celular e vou ver pelo celular da minha esposa se está sendo postado ou não, certo? Foi aí que eu constatei que na mesma hora que eu postava, mesmo eu retornando em outro aparelho, outro celular, não aparecia o meu comentário. Foi aí que eu liguei na situação, que Selvio, de forma vergonhosa,
teve a capacidade de restringir o meu comentário, de restringir a minha resposta, antes mesmo que eu dissesse. E o que isso significa? Ora, obviamente que ele já sabia a resposta antes mesmo de eu enviar. Ele sabe muito bem que a mensagem ensina de fato isso, que William Branham é Deus. Mas como a corrente teológica da qual ele faz parte da mensagem, de um dos grupos dissidentes da mensagem, não creem dessa forma, então ele não poderia concordar com essa ideia, porque aliás, isso declara de forma clara e objetiva que dentro da própria mensagem que ele diz ser a restauração de toda a teologia, de toda a fé cristã, cai por terra, porque isso é uma prova clara de que a mensagem não restaurou nada, inclusive trouxe mais problema, mais desorganização, porque ela não é de Deus, nunca foi uma revelação de Deus, é uma revelação humana. E por essa razão que eu digo, irmãos, tenham muita atenção com quem vocês seguem. Tenham muito cuidado com quem vocês escutam. Porque há pessoas que são incríveis na mensagem. Há pessoas que têm um coração bom. Há pessoas que têm o temor de Deus. Há pessoas que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, amam adorar a Deus. Mas infelizmente há pessoas mentirosas, enganosas, pessoas cobiçosas, gananciosas. E essas pessoas não têm o temor de Deus. Essas pessoas não temem a Deus. O desafio foi feito, Sélvio Egres. E você, de forma desonesta e vergonhosa, fugiu da situação. Então, aqui em público, em gravação, eu digo: depois de apresentar essas mensagens aqui, você vai manter a sua palavra de que você vai sair da mensagem? Será? Vamos analisar agora as seguintes mensagens. A primeira mensagem que nós vamos analisar aqui agora é a mensagem de 630728, no parágrafo 457. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem ela não foi traduzida até o presente momento. Não sei porquê. Provavelmente para esconder esse fato. A mensagem diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E como nos dias de Ló, quando um Billy Graham moderno e Oral Roberts desceram a Sodoma e pregaram aos sodomitas e cegaram seus olhos, vem com o evangelho. Um anjo ficou para trás, um mensageiro, com Abraão e o grupo eleito. E que tipo de sinal é que ele fez? Como é que Abraão lhe chamou? E como é que Abraão lhe chamou? Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus mostrando que ele próprio, Deus nele, seria manifestado na sua noiva nos últimos dias. Oh meu Deus, não há fim para isto, é apenas uma revelação de Deus eterna, não para de avançar, não para de avançar. Observe o contexto dessa mensagem. Aqui é uma declaração a respeito daquelas 3 pessoas que aparecem para Abraão no Antigo Testamento. De forma clara, a palavra de Deus nos mostra que haviam 2 anjos e um que estava ali presente era o próprio Jeová, era Deus. Há discussões da possibilidade de que talvez ali seja a manifestação triuna de Deus, das 3 pessoas de Deus, mas há um problema nessa interpretação na questão desse texto pela questão de que posteriormente é mostrado que eram apenas 2 anjos.
Mas a presença de Jeová ali é algo que nós observamos, que é de fato Deus ali. E diante disso, nós podemos observar a ideia. Restou um mensageiro. Esse mensageiro, de acordo com William Branham, seria manifestado nos últimos dias. Ora, já estamos nos últimos dias. E ele afirma categoricamente que ele seria manifestado nos últimos dias na sua noiva, ou seja, na sua igreja. Portanto, haveria uma manifestação divina da pessoa de Deus em uma pessoa humana. Ok? E nessa declaração ele diz que este é chamado de Elohim, ou seja, Deus. E os dois outros anjos, que eram dois mensageiros, segundo ele, que ele faz essa comparação, que eu não sei de onde ele tira essa interpretação, que isso não existe. Ele diz que Billy Graham era um desses anjos, haviam dois, um deles era Billy Graham e o outro era Oral Roberts. E o terceiro era Deus manifestado nesse mensageiro. Quem é o mensageiro dos últimos dias? Quem é o mensageiro da última era? De acordo com a mensagem, William Branham. Então, esse texto declara de forma clara e indireta de que William Branham era Deus. Não está contente ainda? Vamos observar agora a mensagem de 650725 e no parágrafo 172, que é a mensagem "Qual é a atração sobre a montanha?". William Branham vai dizer o seguinte: você crê que eu sou um profeta de Deus? Você crê que estas coisas que você ouviu nessa noite são a verdade? Agora, se Deus me revelar algo que você tenha feito ou alguma coisa que você não devia ter feito, ou algo que esteja errado com você, ou qual é o seu desejo, você saberá se é verdade ou não? Não saberá? E se ele fizer isso, confirmará isso a sua palavra de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora preste atenção. E que São Lucas 17:30 está sendo manifestado. Crê você nisto? Agora, o que William Branham está querendo dizer? Que a prova de toda a revelação, de todas as curas, de tudo aquilo que, segundo ele, é uma vindicação divina de seu ministério, tudo isso declararia de forma aberta de que a manifestação declarada em Lucas 17:30 estava acontecendo exatamente naquele momento. Se você ler Lucas 17:30, diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora observe, o que isso quer dizer? Será que a Bíblia está dizendo que num futuro isso aconteceria? Haveria dois anjos nos últimos dias e que um desses anjos seria o próprio Elohim, um desses mensageiros seria o próprio Elohim? Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Vamos ler os versículos anteriores. Observe comigo agora Lucas 17, no versículo 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago que, faiscando de uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Verso 27. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca
e veio o dilúvio e os consumiu a todos. 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Agora o verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ora, se William Branham é o cumprimento dessa profecia, primeira pergunta: todos na terra sofreram algum julgamento de Deus? É óbvio que não. O contexto do versículo é o contexto de Mateus 24, se tratando da vinda do Senhor. Observe agora Mateus 24, nos versos 26. Jesus vai dizer o seguinte: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Ora, esse verso é muito claro. Lucas 17:30 está tratando da vinda de Jesus Cristo. E de acordo com a Bíblia, essa vinda de Jesus Cristo ocorre logo após a aflição daqueles dias, que de acordo com Jesus Cristo é a grande tribulação. Levando em consideração esse fato, o que nós compreendemos? Que o que William Branham queria dizer, que ele fez, aliás, foi se apropriar do texto bíblico, desvirtuar o seu contexto completamente daquilo que se tratava da vinda de Jesus Cristo no fim dos tempos, desvirtuando o seu contexto para dizer que ele era ali a manifestação do Filho do Homem nos últimos dias. Meus irmãos, não é brincadeira. Como nós podemos lidar com essa situação? Primeiro, já aconteceu a grande aflição nos últimos dias? Já veio a grande tribulação? Não. Já se manifestou o anticristo? Não. Se isso não aconteceu, como pode ser, William Branham, a manifestação do Filho do Homem nos últimos dias? Isso é completamente sem nexo, sem lógica, sem base bíblica. É impossível de alegar uma coisa dessa. Mas, se você crê na mensagem, se você é um adepto da mensagem, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que crer que William Branham é a manifestação do Filho do Homem. Agora a última mensagem que iremos analisar agora. Iremos analisar a mensagem de 630324M, no parágrafo 378 e 379, perguntas e respostas sobre os selos. Observe aqui o que vai ser dito. Muita atenção. Vou lhes perguntar uma coisa. Como foi que quando Jesus, em São João 3, ele disse: quando o Filho do Homem for, o qual agora está no céu, estão vendo? Agora está no céu. Vier à terra. Estão vendo? O Filho do Homem, o qual agora está no céu. E eis que estava ele aqui mesmo, conversando com a pessoa, que ele está falando da conversa entre Jesus e Nicodemos. Agora me respondam essa. Preste muito bem atenção agora. Jesus e o Pai eram exatamente a mesma pessoa. Exatamente como o Espírito Santo em mim.
Vocês estão olhando para mim pregando, mas não sou eu. Ora, isso é uma grande blasfêmia. Nós vemos aqui uma declaração clara e aberta de que William Branham se declara como o próprio Espírito Santo manifestado para o seu público. Eu não vou entrar aqui na questão a respeito do unicismo, isso é uma coisa que vou trabalhar posteriormente, mas o que eu quero que vocês se atentem aqui? Irmãos, para você que está me acompanhando aqui, se você é um adepto da mensagem, se você frequenta e crê que William Branham é um profeta, você infelizmente terá que lidar com essa situação. A mensagem de William Branham declara: William Branham é Deus. Obviamente que isso não é uma doutrina cristã, isso não é algo que você deva dar crédito, porque não possui qualquer amparo bíblico, é enganoso, é uma mentira, é uma grande heresia, é uma blasfêmia, e que infelizmente muitas pessoas têm sido vítimas desse sistema. Se você quer conhecer a fé cristã, eu não digo que você deve seguir outros canais, não. Se você é um adepto da mensagem, se você frequenta a mensagem, o que eu digo a você é: continue estudando a mensagem, continue lendo a mensagem, não tenha medo. Leia a mensagem, estude, analise, examine, leia a palavra de Deus, pegue a Bíblia, leia, estude, examine, compare as duas, esteja em oração, tenha uma vida de oração, coloque na presença de Deus: Senhor, eu estou na verdade? Se eu estou, me prove, me mostre na sua palavra, mas se não, que o Senhor Deus me mostre. E se não for, que eu seja obediente ao Senhor. Naturalmente, Deus lhe dará a resposta. É muito triste, irmãos, ter que lidar com esse tipo de coisa, infelizmente. Mas eu preciso, para encerrar, compartilhar um versículo com vocês. Meu objetivo aqui não é atacar ninguém, não é tratar mal a ninguém, não é debochar de ninguém, não. O meu compromisso é apenas de expor a verdade de forma honesta e sincera, porque é assim que o meu Deus, o meu Senhor Jesus Cristo, me ensinou. Então, para finalizar, eu vou fazer a leitura aqui de 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5, que diz o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Meu objetivo como cristão é debater ideias, é destruir argumentos falaciosos e enganosos e mentirosos. Esse é o único compromisso que eu tenho. Como cristão, eu preciso dizer a verdade. E você que está me ouvindo merece escutar a verdade. Bom, então é isso. Eu agradeço a sua presença, você está aqui, acompanhou esse vídeo até agora. E o meu pedido é que Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, que esteja abençoando você, sua família, que a sua fé e a sua esperança em Deus seja uma grande marca em sua vida. Que Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?